Eu estou aqui na posição de um pai, cidadão, parte da sociedade curitibana que vos elegeu, cuja filha foi ridicularizada em sala de aula pelas suas convicções políticas e morais. E todos nós sabemos, ninguém aqui pode se furtar de saber, alegar não saber, que isso é um programa antigo, sistemático, frequente, normal, dentro das escolas do nosso país, privilegiando certa ideologia política em detrimento de outras, ofendendo frontalmente os valores que os filhos recebem dos seus pais e as convicções políticas que eles têm o direito de desenvolver dentro de casa. A minha filha constantemente vinha reclamando desse tipo de ofensa, da intolerância dos professores, principalmente professores de humanas, em relação às suas opiniões, que não há debate, que não há pluralidade, que não há espaço para contraditório dentro das salas de aula. E eu perdi a minha paciência como pai, porque inúmeras vezes já conversei com professores, com diretores, e a primeira reação deles é a negação infantil dos fatos, que todos sabem acontecer. E a diferença entre hoje em dia e antigamente é que antigamente não havia um celular para o aluno provar a ofensa que sofria, os abusos que sofriam, e agora dá. E nós estamos entulhando a internet de provas, o que não dá para nenhum cidadão em sã consciência, no uso da sua razão, se apegar ao argumento de que não existe doutrinação ou de que é pontual. Isso não é razoável, senhores. Eu não vim aqui reclamar como resmungão e não vou usar o pouco tempo que me deram para falar para citar todas as gravações, todo o tempo de gravação que a minha filha fez em sala de aula, citando detalhes aos senhores, porque logo vai ser de conhecimento público, porque nós já iniciamos um processo administrativo. E eu ouço, como pai, eu tive acesso à gravação e inicialmente eu me apavorei, porque isso parecia ser uma coisa só da minha infância, porque eu sofri isso também. E não, isso acontece ainda, descaradamente, debaixo das nossas barbas. E eu tive acesso à gravação e eu não sabia exatamente a quem recorrer, porque eu ouvia, espero não ser verdade, que a Secretaria de Educação do Paraná abafa todas as denúncias e protege o professor que delinque. E eu, lendo, ouvindo, pesquisando, perguntando, conversando, eu vejo argumentos, primeiro do tipo, não há, isso é para fanáticos, pessoas que usam razoabilidade e não dá mais para sustentar esse argumento. Ah, é pontual. Na internet toda semana tem provas chegando, agora que está canalizando ao projeto Escola Sem Partido, provas gravadas por alunos e pais de todo o Brasil, todas as cidades. E aí eu ouço coisas do tipo, nós temos que ensinar o aluno a ter pensamento crítico, então eu tenho que dar minha opinião. Desde quando, senhores? Desde quando, em sã consciência, alguém pode soltar uma pérola dessa e dizer que eu estou formando o pensamento crítico no aluno que só tem acesso a uma única versão de algum fato histórico? Nenhum país decente teria um educador que teria coragem de soltar uma dessa, principalmente na televisão. Liberdade de expressão, no meu ver de cidadão, não se confunde com o dever profissional que ele tem de representante do Estado dentro da sala de aula, limites constitucionais, jurídicos e éticos para se respeitar, e debate plural e neutro para se fomentar. Não se confunde a liberdade de expressão. Eu fico imaginando aqui, senhores, o senhor juiz Sérgio Moro com liberdade de expressão nos seus despachos. O senhor consegue imaginar? Consegue imaginar a liberdade de expressão nos ministros do Superior Tribunal? Olha, hoje eu vou usar minha liberdade de expressão, eu não vou julgar esse caso, eu quero falar do Flamengo hoje. Dá para imaginar um jornalista que queira credibilidade social, dando pitaco na própria notícia? Ele tem que ser imparcial. Isso não significa que ele não vá falar. O jornalista não reclama de mordaça, ele fala à vontade, mas ele é imparcial na notícia, assim como o professor deve ser, como representante de um Estado laico e neutro politicamente dentro da sala de aula. E aí me aparecem com essa coisa da mordaça. Hoje, os reais amordaçados são os alunos que... Ai do aluno que levantar a mão e dizer, não concordo com o senhor, professor. Ai dele. Sobre um outro argumento que eu ouço falar contra o Escola Sem Partido, que se solidarizou com a minha situação, e de milhares de pais que não podem estar aqui falando agora, é sobre
o direito inviolável de ensinar. Ensinar é inviolável, achincalhar aluno não. Ensinar é inviolável, constranger não. Monopolizar a opinião, não. Mostrar uma versão só de um fato histórico, não. Usar de material didático reconhecidamente parcial, até por quem os escreveu, como única verdade de um fato histórico, isso não é inviolável. Isso não é ensinar história, isso não é ensinar geografia, isso não é educar e criar pensamento crítico em aluno nenhum, de país decente nenhum. Desqualificar a opinião de alunos porque pensa diferente, chamá-los de burro, de mau caráter, como indiretamente a minha filha o foi e está gravado, isso não é ensinar, senhores. Ofender o aluno e as suas famílias por pensarem diferente, isso não é ensinar. Cooptar alunos para panfletar para o seu sindicato na rua em horário de aula não é ensinar. Incitar alunos menores de idade a sair da sua sala de aula e invadir patrimônio público para depredar, em favor e em proteção e em defesa de uma determinada classe profissional na nossa cidade, que todos sabem quais são, isso não é ensinar. Desqualificar o contraditório, asfixiar o aluno ao debate plural dentro da sala de aula, isso não é ensinar. Então não se trata de violar direito de ensinar, até porque o próprio projeto Escola Sem Partido fala em bom, claro e simples português para qualquer aluno de ensino fundamental, não doutrinado, saber interpretar esse simples texto. O professor deve ensinar com igual ênfase os dois lados de uma história. É só isso, senhores. Se querem falar de direito inviolável, eu também quero. E eu quero falar sobre o direito inviolável da minha filha ter acesso garantido à educação, e não à doutrinação dentro de sala de aula. Isso é constitucional, doutrinar não é. Eu quero que ela tenha acesso à educação. Eu quero que o professor respeite a estrutura do Estado, a luz, a água, as carteiras, o salário dele que sai dos meus impostos para dar aula e ponto final. Quem educa sou eu. Eu sou o pai. E eu quero respeito em relação a isso. Um professor afrontar a minha filha, que durante uma aula se opôs ao método, eu vou repetir para vocês, para ninguém deturpar o que eu vou falar aqui, método de que as feministas utilizam, de tirar as roupas, queimar sutiã na rua e fazer toda aquela baixaria que nós sabemos. A minha filha recebe uma educação diferente em casa. Ela se opôs a isso na sala de aula e foi ridicularizada, inclusive pelo professor, incitando os seus colegas a irem contra a minha filha. Ela sofreu humilhação em sala e teve que ouvir ofensas diretas a ela e a sua família por conta do seu posicionamento moral e político. Isso não é direito, isso não é legalismo, isso não é ético. Se apegam à tolerância, à diversidade sexual, paz e amor, mas a mesma pessoa que fala sobre diversidade sexual quer esmagar a pluralidade política e de pensamento no mesmo ambiente. Eu quero finalizar minha fala destinando algumas palavras a diferentes públicos. Primeiro aos pais que vão me ouvir, gravem, peçam para os seus filhos gravar e provar os abusos que sofrem há muito tempo dentro de sala de aula, porque o Escola Sem Partido vai te acolher. Há advogados, pedagogos, psicólogos, políticos, pensadores e até professores de história que apoiam a nossa causa. Digo nossa, pais, nossa sociedade, nossa família. Aos militantes que se apossaram dos órgãos públicos de ensino desse país, que deveria ser público, plural e neutro. Parem de delinquir e ofender os alunos e suas famílias. Aos vereadores aqui presentes, eu quero deixar uma palavra. Edmund Burke deixou uma frase célebre, que diz que para o mal prevalecer, basta que os bons não façam nada. E não dá para os senhores se furtarem de se posicionar em relação a esse projeto, principalmente aos cristãos. Não dá para fingir que não vê. No Natal de 2015, eu sou uma pessoa que costumo hospedar estrangeiros na minha casa, voluntariamente, gratuitamente, por questão cultural.
E eu hospedei um cidadão do Cazaquistão, ex-república soviética, no Natal de 2015. Sabe aquele que me falou quando nós estávamos jantando, falando sobre política? Ele disse: nós passamos a gostar de democracia. E eu me assustei. Mas por que você passou a gostar de democracia? Porque eu não preciso mais pegar num fuzil e matar ninguém. Eu tomo as escolas. Há uma certa doutrinação, uma lavagem cerebral na mente dos alunos, do fundamental até o curso superior, e estes vão votar. Esses serão os nossos eleitores amanhã, e nós tomamos o poder democraticamente, e você vai ter que engolir. Isso foi antes de qualquer envolvimento pessoal nesta causa, senhores. Natal de 2015. E uma coisa que me escandalizou que ele disse foi: nós contamos com a inércia política e com a inércia das famílias que assistem aos abusos e não vão fazer nada contra nós. Não se refere a mim, senhores. Com a minha filha, não. A história está repleta de exemplos de políticos que pagaram caro com a sua própria carreira por não saber ouvir um clamor social legítimo. A sociedade grita e pede alguma coisa. Saibam ouvir, senhores, nós confiamos em vocês. E finalmente, eu gostaria de deixar uma palavra para minha filha. Filha, eu te amo e eu vou lutar pelos seus direitos e pelo seu espaço plural na escola pública, para a qual eu pago impostos, até o fim das minhas forças. Muito obrigado.